Ganhei dívidas como presente de formatura. Meu irmão ganhou uma BMW. Minha mãe sorriu e disse, é só o justo. Eu arrumei minhas coisas e desapareci. Semanas depois, eles me ligaram, em pânico. Por favor, não queríamos dizer isso. Nunca pensei que eu seria aquele que cortaria os laços com minha família. Sempre imaginei que seria o filho dedicado, aquele que ficaria por perto, ajudaria quando necessário e estaria lá para meus pais, não importa o que. Mas a vida tem uma maneira curiosa de mostrar as verdadeiras cores das pessoas quando o dinheiro está envolvido. Meu nome é Fernando e tenho um irmão gênio, Mateus. Crescendo, sempre fomos tratados de forma um pouco diferente. Mateus era o filho de ouro. Atlético, popular, o que nunca fazia nada errado aos olhos dos nossos pais. Eu, por outro lado, era o mais quieto. Preferia livros a esportes e computadores a festas. Não era que eu ressentia Mateus. Eu não ressentia. Mas sempre soube que, entre nós dois, ele era o favorito. Ainda assim, nunca pensei que chegaria a esse ponto. Nós dois nos formamos na faculdade ao mesmo tempo, no mesmo dia. Era para ser um momento de orgulho para nossa família. Mateus seguiu o caminho tradicional, estudando administração, enquanto eu escolhi um caminho diferente. Comecei a trabalhar online aos 16 anos como freelancer e economizava cada centavo que podia. Quando nos formamos, eu já tinha uma boa quantia guardada. Não o suficiente para ser rico, mas o suficiente para estar confortável. No dia seguinte à formatura, nossos pais surpreenderam Mateus com um carro de luxo novinho. Um BMW preto e elegante. Ele ficou eufórico, pulando e abraçando nossos pais como se tivessem acabado de lhe entregar as chaves de uma mansão. Eu estava feliz por ele, de verdade. Mas não pude evitar sentir uma certa curiosidade. E quanto a mim? Eu não esperava um carro, não era meu estilo. Talvez um relógio, uma carta sincera. Até mesmo, estamos orgulhosos de você, teria sido bom. Mas quando meu pai me entregou um envelope, senti um nó estranho no estômago. Dentro havia uma conta. Uma longa lista de números, valores e totais que me deixaram confuso. O que é isso? Perguntei. Minha mãe sorriu como se tivesse acabado de me dar o melhor presente do mundo. É só o justo, Fernando. Você tem trabalhado há anos. Já economizou tanto. Está na hora de ajudar a família. Meu pai assentiu. O Mateus ainda não guardou nada. Ele vai precisar de ajuda para começar a vida. Mas você é responsável. Você tem dinheiro. E isso é só uma pequena forma de contribuir. Senti meu sangue gelar. Eles não estavam me dando um presente. Eles estavam me entregando as dívidas deles. Esperavam que eu pagasse tudo enquanto premiava o Mateus com um carro de luxo. E eles realmente achavam que isso era justo. Olhei para Mateus, esperando, sei lá, talvez um pouco de culpa ou quem sabe um ei, isso não está certo. Mas ele apenas deu de ombros e disse: Qual é, cara? Você sempre diz que não liga para dinheiro. Foi aí que tomei minha decisão. Respirei fundo, dobrei o papel cuidadosamente e o coloquei de volta no envelope. Obrigado por isso, disse com calma. Foi um verdadeiro alerta. Minha mãe sorriu. Eu sabia que você entenderia. Eu sorri de volta, depois arrumei minhas malas e fui embora. Não gritei. Não discuti. Apenas saí. Eles não tentaram me parar. Acho que ainda não tinham percebido completamente o que eu estava fazendo. Ainda não. Mas isso mudaria em breve. 2 semanas depois, recebi a primeira ligação desesperada. Ignorei a primeira, depois a segunda. Na terceira, minha caixa postal estava cheia de mensagens dos meus pais, do meu irmão, até da minha tia. No começo, eram casuais. Ei, Fernando, só queríamos saber como você está. Nos liga de volta. Depois começaram a ficar mais insistentes. Fernando, por que você não está atendendo? Precisamos conversar. Por fim, veio o desespero. Por favor, Fernando, não era essa nossa intenção. Só nos liga de volta. Mas eu não liguei. Não ia dar a eles o prazer de fingir que nada tinha acontecido. Pela primeira vez na minha vida, eu estava colocando a mim mesmo em primeiro lugar. Na primeira semana depois que saí, fiquei em um Airbnb barato em outra cidade. Ainda não sabia o que queria fazer, mas tinha certeza de uma coisa, não ia voltar. Eu tinha dinheiro suficiente guardado para descobrir o próximo passo. Mas meus pais, eles não tiveram a mesma sorte.
Na segunda semana, Matheus começou a ligar. No começo, era só bravata. Cara, para de drama. Volta logo. Bloqueei o número dele. Então minha mãe mudou de tática. Fernando, meu querido, estamos passando por dificuldades. Você sabe que sempre te apoiamos. Não pode nos ajudar um pouquinho? Era irônico ouvir isso da mulher que sorriu enquanto me entregava uma conta em vez de parabéns. Foi então que o verdadeiro desespero começou. Uma noite, enquanto checava meus e-mails, vi uma mensagem do meu pai com o assunto: por favor, leia isso. Hesitei, mas a curiosidade falou mais alto. Fernando, estamos com problemas. Pegamos alguns empréstimos que não conseguimos pagar e achamos que daríamos conta, mas as coisas estão piorando. Matheus não tem condições de nos ajudar, e você sempre foi tão independente e responsável. Julgamos mal a situação, e por isso, me desculpe. Mas precisamos de você. Por favor, pelo menos nos ligue de volta. Fiquei encarando o e-mail por um longo tempo. Era a primeira vez que chegavam perto de admitir que estavam errados. Mas ainda assim, não era um pedido de desculpas. Não de verdade. Eles não estavam arrependidos de como me trataram. Eles estavam arrependidos porque eu fui embora. E agora, o filho perfeito deles não era o suficiente para resolver os problemas. Por anos, vi meus pais colocarem Matheus em primeiro lugar, dar tudo para ele, inventar desculpas para seus erros, enquanto esperavam que eu fosse o responsável. E agora, quando as consequências finalmente chegaram, a quem eles recorreram? A mim. Por que Matheus, o filho que eles priorizaram por anos, não era capaz de ajudá-los? Fechei o e-mail sem responder. Dias depois, recebi a ligação que mudou tudo. Era minha tia. Pela primeira vez, hesitei antes de ignorar. Fiquei encarando o telefone por um momento antes de decidir atender. Eu não sabia o que esperar dela. Ela nunca se envolvia muito no drama, mas sempre tentou ser uma mediadora entre mim e meus pais. Fernando? A voz dela era suave, quase implorando. Podemos conversar um minuto? Suspirei. Sobre o quê? Sobre seus pais. Eles estão preocupados com você. É mesmo? Mantive meu tom neutro. Acho que eles estão um pouco mais preocupados com eles mesmos agora. Houve uma longa pausa. Então ela disse: por favor, não seja assim. Eles cometeram um erro. Eles acharam que você entenderia. Não era para as coisas chegarem a esse ponto. Eu podia ouvir o desespero na voz dela, mas não ia recuar. Não agora. Não depois de tudo. Respirando fundo, fiz a pergunta que estava martelando na minha cabeça há dias. Tia Camila, me explica uma coisa. Por que eles compraram um carro para o Matheus se estavam endividados? Como isso é possível? Como eles achavam que isso era certo? O silêncio do outro lado foi longo. Até que finalmente ela respondeu, mas sua voz estava trêmula. Eu não sei, Fernando. Eles sempre quiseram dar o melhor para o Matheus e acharam que seria uma boa forma de comemorar a formatura dele. Nunca imaginaram que você iria embora por causa disso. Senti o peso das palavras dela, mas isso não mudava nada. Meus pais sempre colocaram o Matheus em primeiro lugar. Sempre deram tudo para ele. E eu? O que eu ganhei por me formar? Uma conta. Eu não consegui esconder a amargura na voz. Ela ficou em silêncio por um momento, sem saber como responder. Eles não sabiam como te mostrar que estavam orgulhosos, Fernando. Sempre acharam que você entenderia porque sempre foi responsável. Mas erraram. E se arrependem. De verdade. Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Não se trata disso. Se trata de respeito. Se trata de como eles me trataram todos esses anos. De como sempre colocaram o Matheus no pedestal e esperaram que eu cuidasse do resto. Senti a raiva crescendo, mas mantive minha voz firme. Eles não me deram um carro. Não me deram uma oportunidade. Nenhum obrigado por tudo que fiz. Em vez disso, me deram os problemas deles. E agora querem que eu resolva. Minha tia ficou em silêncio por um longo tempo. Fernando, acho que eles finalmente estão percebendo que erraram. Só não sabem como consertar. Por favor, volte para casa. Deixe que tentem compensar você. Eu não sabia se conseguiria. O peso emocional era enorme. Mas algo dentro de mim amoleceu um pouco. Talvez, respondi.
Mas eles precisam me mostrar que estão falando sério. Isso não pode ser só mais uma desculpa. Se realmente querem consertar as coisas, precisam provar. Minha tia suspirou aliviada. Obrigada, Fernando. Eu sei que isso não é fácil. Antes que eu pudesse responder, ela acrescentou. Mas tem algo que você precisa saber. O quê? O Matheus me ligou também. Ele quer saber se você vai voltar. Ele não é tão indiferente quanto você pensa. Franzi a testa. Sério? Ele está preocupado? Sim, disse ela em voz baixa. Mas é mais do que isso. Ele está começando a enxergar a situação de verdade. Está percebendo o quanto você fez pela família e o quanto ele tomou tudo como garantido. Eu não sabia o que pensar. Matheus, o filho perfeito, reconhecendo seus erros? Parecia bom demais para ser verdade. Mas talvez, só talvez, as coisas pudessem mudar. Ainda não sabia se estava pronto para voltar. Mas algo me dizia que essa história ainda não tinha acabado. E na nossa próxima conversa, eu ouviria algo que me faria tomar uma decisão definitiva. Os dias passaram enquanto eu ficava no meu pequeno Airbnb, tentando organizar meus pensamentos, ainda sem retornar às ligações. Mas então algo inesperado aconteceu. Era uma noite de quinta-feira quando meu telefone vibrou. Não reconheci o número, mas atendi mesmo assim. Fernando? Era Matheus. Sim, respondi friamente. A voz dele tremia. Houve uma longa pausa antes que ele falasse de novo. Fernando? Me desculpa, mas as coisas pioraram. Meu coração afundou, mas parte de mim não pôde evitar sentir uma certa satisfação. O que aconteceu? Matheus hesitou, então soltou. Mamãe e papai, eles não ouviram. Eu tentei falar com eles, mas são teimosos. Insistiram que dariam um jeito. Mas agora? Ele respirou fundo antes de dizer as palavras que mudariam tudo. Eles tiveram que vender o carro. Meu peito apertou, mas uma parte de mim se sentiu vingada. Venderam o carro, é? Repeti friamente. Sim, murmurou Matheus. Sua voz estava falha. Não tiveram escolha. As contas se acumularam e não conseguimos mais pagar. Venderam para cobrir parte das dívidas. Acabou. Eu fiquei em silêncio. Eu não sei o que dizer, cara. Eu ouvi o silêncio pesado depois que Matheus disse aquilo. Eles venderam o carro. O carro que meus pais compraram para ele enquanto me davam uma conta para pagar. O carro que simbolizava tudo que eu sempre soube. Que Matheus era a prioridade e eu era só o step, aquele em quem eles podiam jogar responsabilidades e esquecer que também era um filho. Eu poderia ter sentido pena, poderia ter me sentido culpado, mas não senti. Eu senti uma frieza percorrer meu peito, uma certeza implacável de que aquilo era apenas o começo da queda deles. E daí? Minha voz saiu mais dura do que eu esperava. Matheus ficou em silêncio por alguns segundos. Eu quase pude imaginar a expressão dele, confuso, como se esperasse que eu reagisse de outra forma. Eles estão mal, cara. Eu não sei o que fazer. Eles estão desesperados. Eu tentei falar com eles, mas não me ouvem. Acham que de alguma forma tudo vai se resolver. Mas não vai, Fernando. Tá tudo desmoronando. Ele soava diferente. Não era mais a arrogância do irmão que sempre soube que teria tudo de mão beijada. Agora, havia um tom de medo, de desespero. Não é problema meu, Matheus. Eu podia ouvir a respiração dele pelo telefone, acelerada. Cara, não fala assim. São nossos pais. Eu ri. Um riso frio, seco, sem humor nenhum. Agora são nossos pais? Quando eu era só o filho que tinha que bancar as burrices deles, você não dizia isso. Agora que eles não podem mais te mimar, viraram nossos pais de repente. Eu sei que errei. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Você só percebeu isso porque eles não podem mais te sustentar. Matheus ficou em silêncio de novo. Ele sabia que eu estava certo. Eu queria encerrar a conversa ali, mas parte de mim queria ouvir até onde isso ia. Queria saber até que ponto a situação estava fora de controle. Me conta, Matheus. O que mais aconteceu? Ele hesitou, mas então soltou tudo de uma vez. As contas estão atrasadas, a hipoteca da casa também. Eles pegaram mais empréstimos para tentar manter tudo funcionando.
Agora os bancos estão ligando o tempo todo, e eles não sabem o que fazer. Ontem, meu pai passou mal. Eu nunca tinha visto ele assim. Ele não falou com ninguém o dia todo. Só ficou sentado na sala, encarando a parede. Meu coração bateu mais forte. Eu não queria sentir nada, mas parte de mim ainda tinha essa maldita conexão emocional. Mas eu não podia me deixar levar. Eles têm que lidar com isso sozinhos. Eu já fiz minha parte, Mateus. Por anos. Agora é com eles. Ele suspirou pesadamente. Fernando, eu sei que você está com raiva. Mas se isso continuar, eles vão perder tudo. Talvez seja o que eles merecem. A brutalidade da minha resposta pareceu chocá-lo. Mas era verdade. Meus pais sempre agiram como se fossem intocáveis, como se suas decisões nunca tivessem consequências porque, no fim, eu estaria lá para segurá-los. Mas eu não estava mais lá. E eles estavam caindo. Você realmente não vai fazer nada? Mateus perguntou, a voz cheia de incredulidade. Eu respirei fundo, escolhendo minhas palavras com cuidado. Eles têm você. Você sempre foi o escolhido, o favorito. Agora é sua vez de dar um jeito nisso. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Nos dias seguintes, as ligações aumentaram. Meu pai ligou. Minha mãe deixou mensagens chorosas. Mateus insistia. Eu não atendia. Então, veio a visita inesperada. Era uma tarde qualquer quando ouvi batidas fortes na porta do meu Airbnb. Me levantei, já sentindo que não era coisa boa. Quando abri, vi minha tia Camila parada ali, com uma expressão séria. Podemos conversar? Ela perguntou. Eu não queria. Mas algo na expressão dela me fez ceder. Ela entrou, olhou ao redor e suspirou. Eles estão mal, Fernando. Muito mal. Cruzei os braços. Já ouvi isso antes. Dessa vez é sério. Seu pai teve um colapso ontem. Ele desmaiou. Minha respiração ficou presa na garganta por um segundo, mas não demonstrei. E ele está no hospital. Meu peito apertou, mas eu mantive meu rosto inexpressivo. Isso é culpa dele. Fernando, eles sabem que erraram. Eles estão pagando o preço. Mas quanto custa para você pelo menos vê-los? Eu não sou um banco, tia. Eu não sou a solução mágica deles. Eu sei disso. Mas você ainda é filho deles. Ela disse. Aquilo doeu. Não porque eu sentia que devia algo, mas porque, por um segundo, me fez lembrar que, apesar de tudo, uma parte de mim ainda se importava. Mas me importar não mudava nada. Eu olhei para minha tia e balancei a cabeça. Se eles querem que eu os perdoe, vão ter que fazer mais do que chorar e pedir desculpas. Eles vão ter que mostrar que mudaram. Por que eu não sou mais aquele garoto que aceitava ser o segundo plano enquanto Mateus era tratado como rei? Ela me olhou por um momento, depois suspirou. Então o que você quer, Fernando? Eu encarei a janela, pensando na resposta. O que eu queria? Justiça? Vingança? Um simples reconhecimento de que eles erraram e não tinham mais como me usar? Eu ainda não sabia. Mas uma coisa era certa, eu não voltaria correndo para salvar ninguém. Se eles queriam consertar algo, teriam que fazer isso sem me jogar no meio outra vez. Minha tia me observou mais um pouco, depois se levantou. Então está decidido. Você não vai ajudar. Não. Não até que eles provem que não vão mais me tratar como se eu fosse apenas um recurso deles. Ela sentiu devagar e foi até a porta. Antes de sair, me olhou uma última vez. Espero que eles percebam isso a tempo. Antes que seja tarde demais. Então, ela se foi. Eu fiquei ali, parado, com a sensação de que a história ainda não tinha acabado. Porque se eu conhecia bem meus pais, sabia que eles não desistiriam tão fácil. A pergunta era, o que eles fariam agora que não podiam mais contar comigo? As semanas passaram, e eu segui com a minha vida. Mantive meu foco, trabalhei mais do que nunca e investi cada centavo com inteligência. Não foi fácil no começo, mas o alívio de saber que eu estava no controle da minha própria vida foi algo que dinheiro nenhum poderia pagar. Enquanto isso, minha família afundava cada vez mais. Eu sabia porque, apesar de não atender as ligações, as mensagens continuavam chegando. Primeiro, eram tentativas desesperadas. Fernando, por favor, só um empréstimo. Só até nos estabilizarmos.
Depois, vieram as manipulações emocionais. Você realmente vai nos abandonar assim? Somos sua família. Quando nada funcionou, os insultos começaram. Você é ingrato. Sempre foi frio e egoísta. Eu não caí em nenhuma dessas armadilhas. Não era surpresa para mim. O primeiro a se destacar financeiramente em uma família que nunca teve dinheiro sempre se torna, automaticamente, o salvador da família. Como se o fato de eu ter conquistado algo por conta própria significasse que eu agora tinha a obrigação moral de carregar todos nas costas. Mas eu não aceitei esse papel. Eu trabalhei sozinho. Eu cresci sem ninguém me dizendo, estamos orgulhosos de você. Ninguém me ajudou a juntar dinheiro quando eu estava economizando cada centavo. Ninguém quis saber como eu estava me virando quando eu saí de casa sem um plano. Mas agora que eu estava estável, de repente eu era o grande vilão por não querer sustentar todo mundo. A ironia disso era quase cômica. Minha tia Camila foi a última pessoa a tentar me convencer. Ela me ligou em um domingo à noite, depois de meses sem contato. Não atendi, mas depois ela enviou um longo texto. Fernando, eu entendo que você esteja magoado. Mas sua família está sofrendo. Seus pais perderam quase tudo. Mateus está tentando segurar as pontas, mas ele não tem os mesmos recursos que você. Você realmente vai deixá-los cair assim? Eles sempre foram sua família, não importa o que tenha acontecido. Você poderia fazer a diferença, mas escolhe virar as costas. Você vai conseguir viver com isso? Li a mensagem e fiquei encarando a tela por um longo tempo. Minha resposta foi curta. Camila, eu não sou responsável financeiramente por ninguém além de mim mesmo. Eles não me ajudaram quando eu precisei. Não tenho obrigação de resolver os problemas deles agora. Espero que entendam isso um dia. Eu apertei enviar e silenciei todas as notificações. Depois disso, o gelo foi definitivo. Minha família me excluiu completamente. As mensagens pararam, as ligações sumiram, os parentes que antes fingiam se importar comigo agora fingiam que eu não existia. Eu era tratado como um traidor, um egoísta que virou as costas para aqueles que mais precisavam. Se eu fosse um estranho ouvindo essa história de fora, talvez achasse que eu era mesmo uma pessoa horrível. Mas ninguém de fora via os anos de negligência, os anos em que eu fui tratado como um recurso enquanto Mateus era tratado como um filho amado. A verdade é que, no fundo, minha família nunca me viu como parte dela. Eu era apenas um investimento. E quando esse investimento não deu o retorno que esperavam, decidiram que eu não valia mais nada. A coisa mais engraçada de tudo isso? Eles ainda achavam que estavam certos. Afinal, na cabeça deles, eu tinha dinheiro. Eu tinha conseguido. Então eu devia ajudar. Porque é assim que funciona em muitas famílias. O primeiro a se destacar, o primeiro a quebrar o ciclo de fracasso financeiro, sempre carrega o peso de ser o salvador. Como se conquistar algo significasse, automaticamente, que você deve repartir tudo e puxar os outros para cima. Mas ninguém pensa no outro lado. Ninguém pensa no esforço, nos sacrifícios, no tempo que leva para construir algo sozinho. E mais importante, ninguém pensa se a pessoa quer carregar esse peso. Eu não queria. Eu escolhi viver a minha vida sem me curvar à chantagem emocional de quem só me via como um caixa eletrônico ambulante. E, no fim, eu percebi algo libertador, eu não precisava deles. Eu nunca precisei. E foi exatamente por isso que eu me tornei bem-sucedido.